sou o professor Paulo Novaes, você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Trouxe para a aula de hoje ângulos no círculo, né? Isso está contemplado na BNCC como relação entre arcos e ângulos, previsto a ser iniciado no 9º ano. Isso cai de montão em vestibular, concurso. Então vem comigo aqui que é gostosinho, tranquilão. Então começamos aqui com o ângulo central, né? A matemática ela parte sempre de um princípio, né? Tem sempre um pontapé inicial, né? E a partir desse pontapé inicial as coisas vão se desencadeando a partir daquela primeira premissa, tá? Então a primeira premissa que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem um ângulo central, definição de ângulo central. Ângulo formado por dois raios da circunferência. Então, se eu tenho dois raios na circunferência, a angulação desses dois raios, né, a abertura desses dois raios, né, eu chamo ângulo central. O nome já diz, é um ângulo que parte do centro da circunferência. E ele tem por definição esse valor desse ângulo aqui é exatamente igual à abertura do arco AB. Então, alfa é igual ao arco AB. Vamos supor que aqui fosse 30 graus. 30 graus, quanto é que valeria esse arco? 30 graus. Se eu quiser, isso em relação a graus. Eu poderia, para colocar isso em radianos, eu teria que fazer aquela correspondência. 360 graus corresponde a 2π, né? 2πr. E o ângulo que eu quero descobrir, por exemplo, 30 graus corresponde a quantos 2π? Quantos radianos, né? Bom, então, por definição, é isso. Abrir, na medida que eu abro o meu compasso, digamos assim, né? A abertura do meu compasso, a abertura do meu raio, eu formo um ângulo e esse ângulo corresponde ao ângulo de abertura do arco, tá? Bom, agora é o seguinte, ângulo escrito. Aí a gente já começa a fazer deduções, demonstrações a partir dessa nossa premissa do ângulo central. Veja que é o seguinte, eu coloquei aqui o ângulo central, ele no meio dessas duas cordas, tá? Mas ele pode estar fora dessas duas cordas e pode estar exatamente sobre a corda. Não importa, não vou me ater aqui à demonstração dos três casos, mas os três casos vão chegar na mesma relação entre arco e ângulo, tá? Que relação é essa, professor? A relação é o seguinte: se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo alfa, ele é formado por duas cordas que partem do mesmo vértice. Olha só, duas cordas que partem do mesmo vértice. Quando duas cordas partirem do mesmo vértice, né, eu tenho, e que esse vértice mora exatamente na circunferência, ele está inscrito aqui na circunferência, não é inscrito no círculo. Círculo, o centro O está inscrito no círculo. O vértice A está inscrito na circunferência. Inscrito na circunferência. Então, é um ângulo inscrito. E esse ângulo inscrito, ele vale exatamente a metade do arco que ele está vendo. Ele não está vendo o arco BC? Não está vendo o arco BC? Então ele vale a metade do arco BC. Ah, que legal, professor. Então quer dizer que então, se esse ângulo aqui fosse 30 graus, aqui valia quanto? 60. Veja que esse ângulozinho é pequenininho. Esse arco tem um tamanho maior. Maior quanto? O dobro. Então se aqui é 30, que vai ser 60. Se aqui for 40, que vai ser 80. Se aqui for 60, que vai ser 120. Entenderam? Mas isso vem da onde? Vem do voodoo? Do além? Claro que não, pô. Vamos lá. Vamos trabalhar as coisas que fazem sentido na nossa cabeça. Não ficar decorando. Somos seres pensantes. Então vamos lá, olha só. Eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar do centro da circunferência até aqui a minha extremidade B, tá? E vou do centro da circunferência até a minha extremidade C. Eu construí o quê? Raios, né? Então isso aqui é raio, isso aqui é raio.
Beleza. Da mesma forma que eu vou do centro até o vértice A. E vou fechar também aqui, ó. Vou prosseguir aqui, ó. Tá? Agora eu quero que você perceba o seguinte. Esse aqui é o O, tá? Eu quero que você perceba o seguinte. Se eu chamar aqui de alfa, você concorda comigo que isso aqui é raio, isso aqui é raio? Esse ângulo aqui, vamos chamar aqui esse diâmetro aqui, ó, A, vou botar aqui D. AD é um diâmetro, né? Porque é raio e raio. Você concorda comigo que isso aqui é raio, isso aqui é raio? Esse ângulo alfa aqui não é um ângulo central? Ele não é composto, formado por dois raios? Se ele é formado por dois raios, você há de convir comigo que o tamanho que ele vê, o arco, é exatamente o tamanho que ele tem aqui de ângulo. Então aqui, esse arco BD vale alfa também. Por sua vez, se eu chamar aqui, por exemplo, de θ, isso aqui também é um ângulo central. Então esse arco CD aqui também vale θ. Ora, mas a gente quer saber o ângulo alfa, professor. Tá, vamos lá, vamos com calma. Olha só. Se eu chamar aqui de... Deixa eu ver aqui. Se eu chamar aqui de x, isso aqui também é x, né? Por que, professor? Porque esse triângulo aqui é isósceles, raio, raio. E eu sei que esse ângulo externo vale a metade dos outros dois ângulos não adjacentes. Quais são os outros dois ângulos adjacentes? X e x. Então, alfa é igual a quanto? 2x. Beleza? Deixa eu ver se está saindo. Está saindo. E por sua vez, eu posso também dizer o seguinte, que o θ, se eu chamar esse ângulo aqui de y, esse camarada vai ser y. Ah, professor, legal. Então o alfa é igual a x mais y. O que a gente quer descobrir que é o alfa, a gente sabe que é igual a x mais y. Então se a gente descobrir o x mais y, a gente descobre o alfa. Tá. Esse ângulo vermelho θ, ele também por sua vez, ele não vale igual, ele não é igual a 2y, pelo mesmo motivo que nós fizemos aqui. Esse é um ângulo externo e vale igual a soma dos outros dois nó adjacentes. Então esse camarada aqui vale quanto? Vale 2y. Ah, que legal. Ah, professor, peraí. Eu quero uma relação, desculpa, tá? Aqui é BC sobre 2. Eu quero uma relação que envolva o meu alfa em função de BC. Só que BC é quem? O BC, o arco BC, ele é exatamente quem? Beta, alfa mais θ, não é isso? Que é isso aqui, ó, alfa mais θ. Então esse é o meu arco BC. Tá, beleza. Então vamos lá. Então alfa mais θ, se eu somar alfa mais θ, vai ser exatamente quem? Deixa eu ver se está aparecendo. Tá, se eu somar alfa mais θ, exatamente quem? 2x mais 2y. Então vou botar o 2 em evidência, vai ficar o quê? X mais y. Ah, professor, olha que legal. Então x mais y, que é igual a alfa, é exatamente igual a quem? Alfa mais θ, só que alfa mais θ não é BC? Então é igual a BC dividido por quanto? Por 2. Acabou. Demonstrei o que eu queria demonstrar aí. Então, o ângulo escrito, ele vale exatamente igual a metade do arco que ele está vendo. Tá? Deixa eu ver se pegou aqui certinho. Pegou. Tá. Show de bola. Bom, consequência disso daí, pessoal. Consequência disso aí. Vocês já ouviram falar de arco capaz? Isso aqui, primeira consequência aqui é o arco capaz. Ele é capaz de ver o mesmo ângulo, é capaz de ver o mesmo arco. Por isso que ele se chama arco capaz. Olha só que interessante. Se eu tenho uma corda que passa exatamente no centro da circunferência, ela tem um nome. Que corda? Que ela é? Essa corda é o diâmetro. Exatamente. Então, toda vez que eu tenho uma corda que passa pelo diâmetro,
eu tenho e quiser construir em cima ou para baixo um triângulo com a base fixada no diâmetro, eu posso te dizer com toda certeza que esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê, professor? Veja bem, esse ângulo, esse arco aqui, ó, arco BC, se aqui é o diâmetro, então aqui é 180 e em cima é 180. É, professor, legal, 180. Mas vem cá, esse ângulo A, D e E não são ângulos inscritos? Não partem de um mesmo vértice cordas? Não partem de um mesmo vértice cordas? Não partem de um mesmo vértice cordas? E esse vértice não mora, não está inscrito na circunferência? Então ele é um ângulo inscrito. Se ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que ele está vendo. Mas peraí, professor, esse ângulo está vendo o arco de 180, esse ângulo está vendo o arco de 180, esse ângulo está vendo o arco de 180. Então esse arco aqui, esse arco é capaz de ver todos esses ângulos aqui. Por isso que ele se chama arco capaz. Capaz de ver mesmo ângulos. Que ângulos são? 90 graus. Exatamente isso. Então esse é um arco capaz de 90 graus. É um arco capaz de ver um ângulo de 180 graus. É um arco capaz de 90. Tá bom? Show de bola. Então, primeira consequência é o arco capaz. Tá? Segunda consequência aqui. Quando é que a gente consegue identificar que um quadrilátero é inscritível? Bom, você tem que entender o seguinte. Esse ângulo que está em vermelho e esse ângulo que está em azul, por exemplo, o ângulo que está em azul, ele não está partindo de um mesmo vértice que está inscrito na circunferência? Esse está partindo do mesmo vértice cordas. Partindo do mesmo vértice cordas. Inscritas na circunferência. Logo, esse ângulo alfa é um ângulo inscrito. Ângulo θ está partindo do mesmo vértice A, inscrito na circunferência. Duas cordas, AB e AC. Logo, esse ângulo é um ângulo inscrito também. Ó, professor, que beleza. Então, o ângulo inscrito nós já vimos que vale a metade do arco que ele está vendo. Olha só. Então, esse camarada aqui, ó, daqui, ó, para cá, vale quanto? Se aqui é alfa, então aqui vai ser 2 alfa. Beleza? Da mesma forma que daqui, ó, para cá, desculpa. Daqui, ó, para cá, né, isso tudo aqui está sendo visto pelo quê? Pelo esse arco BDC. Está vendo o ângulo θ. Bom, se é um ângulo inscrito, ele vale a metade do que ele está vendo. Então aqui, se aqui é θ e ele vale a metade, então aqui é porque é 2θ. Ah, beleza, professor. Então quer dizer o seguinte, que 2α mais 2θ vale quanto, hein? 2α mais 2θ. Vale a circunferência como um todo, né? Uma volta na circunferência, que vale quanto? 360 graus. Isso quer dizer, então, que α mais θ vale quanto? Dividir tudo isso aqui por 2. 180. Exatamente isso. Alfa mais θ é 180. Isso quer dizer o seguinte, meus caros, que quando eu tenho um quadrilátero que ele é inscritível, a soma dos ângulos opostos são sempre suplementares. Então, por exemplo, se aqui é 30, aqui vai ser quanto? 150. Se aqui for 90, quanto é que vai ser aqui? 90. 90, então, é brilhante, porque você pega um quadrilátero, não circunscreve ele, mas coloca os ângulos opostos de 90 graus. Você tem que deduzir que se os ângulos opostos somados dão 180, é porque passam a circunferência exatamente nos 4 vértices do quadrilátero. Uma outra sacada aqui interessante é o seguinte, esse ângulo aqui, ó, se eu prolongar, uma outra característica aqui do propriedade aqui de quando que um quadrilátero é inscritível, esse ângulo aqui não é um ângulo externo do quadrilátero, ele é um ângulo externo. Se eu tenho 180 aqui, esse ângulo que eu botei em verde vale quanto? Vale 180 menos θ, não é isso? Só que olha só que interessante.
aqui vale 180 menos θ. Esse ângulo aqui, né, ele é exatamente igual a esse. Por quê? Porque se eu somar 180, se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse são suplementares, isso quer dizer então que alfa mais θ é quanto? É 180, não é isso? Só que eu já não tenho θ, aqui não é 180, então aqui vai ser quanto? É exatamente isso, aqui vai ser alfa. Então, se eu tenho um ângulo externo que é igual ao ângulo, é igual ao oposto ao não adjacente, oposto ao adjacente dele. Então, se eu tenho esse ângulo externo, que ele é exatamente igual ao oposto ao adjacente dele, ó, quem é o adjacente dele? É o θ. Oposto a ele, alfa. Então, quando esse ângulo for igual a esse, o quadrilátero com certeza é inscritível, tá? Eu ia colocar aqui, mas não precisou. Já demonstrei tudo na mesma circunferência, tá bom? Vamos agora trabalhar ângulo de segmento. Vamos demonstrar o ângulo de segmento. Depois dessa bateria aqui de demonstrações dos ângulos, que acho muito válido, aí a gente vai fazer um outro vídeo só com resolução de exercícios, tá? Aqui a gente vai se ater a algumas propriedades e depois só exercício. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Então, ângulo de segmento. Como é que a gente chega a essa conclusão? Então, primeiro, o ângulo de segmento ele é formado pelo quê? Lembra que o ângulo central formado por dois raios. Ângulo escrito parte do vértice, escrito na circunferência, partindo do mesmo vértice eu parto duas cordas. Essas duas cordas se encontrando, né, partindo do mesmo vértice, tem um ângulo que se chama ângulo escrito, que vale a metade do arco que ele vê. E o ângulo de segmento, ele também vale a metade do arco que ele vê. Só que tem uma particularidade. Ele não é formado por duas cordas. Ele é um ângulo formado por uma corda e uma tangente. Então, todas as vezes que eu tenho uma corda e uma tangente, eu tenho um ângulo de segmento. Lembra que... É só você lembrar o seguinte, lembra que a gente falou sobre área de segmento? A área de segmento não é exatamente essa área aqui, ó. A área formada por uma corda e pelo arco que delimita essa corda. E essa região aqui não é segmento? Só que esse ângulo aqui é o ângulo de segmento, tá? Faz sentido, né? Tem uma dedução um pouco lógica em termos de configuração geométrica aqui, angular. Então, por isso que ele se chama ângulo de segmento. Vamos lá. Como é que a gente chega a essa conclusão aqui que esse ângulo formado entre uma corda e uma tangente vale exatamente aquilo ali? Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o centro da circunferência, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. O centro da circunferência, eu já sei que se eu levar ele até o ponto de contato de tangência, ele vale quanto, hein, pessoal? Vale 90 graus. Então é 90 graus para cá, 90 graus para lá, tá? Então esse aqui é meu centro, vou chamar aqui de centro O. Então aqui é raio, e se eu também ligar aqui, ó, também vai ser raio. Perceba que o triângulo AOB, ele é um triângulo isósceles, né? Se ele é um triângulo isósceles, olha só que interessante. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de θ. Como é que é o nome desse ângulo, hein? Ângulo formado por dois raios que parte do centro, ângulo central. E esse ângulo central, ele vale a mesma medida de quem? Do arco AB. Então, o arco AB, eu vou chamar de θ, porque ele é um ângulo central. Mas olha só, olha que interessante. Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse ângulo. Então, se eu chamar aqui de x, aqui também vai ser x. De modo que o seguinte, olha só. X mais alfa. Você concorda comigo que é 90 graus, x mais alfa? Né? X mais alfa não é 90 graus? Tá. Qual outra relação que eu posso obter aqui também? Bom, primeiro, eu já achei que x mais alfa é 90. Eu vou multiplicar isso aqui por 2 e você vai ver por que eu estou multiplicando por 2. Então, 2x mais 2 alfa
é igual a 180. Você vai entender por quê, tá? Mas o mais importante é você entender que x mais alfa, quando você constrói um raio perpendicular, é que você tem que ter a malícia. A demonstração, na verdade, ela te ajuda a você entender, te ajuda a entender como você aborda as questões. Porque as demonstrações nada mais é que são técnicas de resolução de exercícios, só que de uma forma literal em vez de ser numérica. Então vamos lá. Eu tenho que 2x mais 2α é 180. Qual outra relação que eu posso obter? Bom, lei angular de Tales. O que vale num triângulo, os ângulos internos de um triângulo? A soma são o quê? 180. Então vamos escrever isso. Vamos colocar. Então, então x mais x mais θ, ou seja, 2x mais θ tem que ser igual a 180. Ora, peraí. Deixa eu ver se está pegando. Ora, 2x mais θ é 180 e 2x mais 2α é 180. Tu entendeu por que eu multipliquei por 2 aqui? Para eu poder ter 180 aqui e 180 aqui. Se isso é igual a 180 e isso também é igual a 180, isso quer dizer que esse camarada aqui, 2x mais alfa, é igual a 2x mais θ. Então vamos lá. 2x mais θ é exatamente a quem? É 2x mais alfa. Acabou. Acabamos de demonstrar. Esse 2x morre com esse 2x, certo? Vai sobrar quem, hein? Vai sobrar 2x mais 2α. Desculpa. Aqui é 2α. Vai sobrar quem? Θ é igual a 2α. Só que, peraí, θ não é o arco AB? Então 2α é igual ao arco AB, que é igual a θ. Logo, o alfa, portanto, o alfa, não sei se está pegando, mas eu acho que está, é igual a quem? Ao arco AB dividido por 2. Tá? Então, demonstramos como queríamos demonstrar. Tá? Então, aqui, ó. Show de bola? Então, ângulo de segmento é isso. Isso quer dizer o seguinte, se aqui valer 30 graus, o ângulo vale 30, quanto é que vale esse arco AB? 60 graus. Se o arco AB vale 50 graus, qual o valor do alfa? 25 graus. Tá? Então vamos lá. Ângulo excêntrico interno. Bom, o nome já diz, excêntrico. Excêntrico interno. É um ângulo que está dentro da circunferência. Melhor, do círculo. E como é que ele se relaciona? É um ângulo formado por dois arcos. O cruzamento desses dois arcos vai me dar exatamente o ângulo alfa. Ah, professor, peraí, se o alfa for esse aqui? Se o alfa for esse aqui, ele não está vendo o arco AC e o arco BD? Se fosse aqui, ele estaria vendo AC e estaria BD. Quanto é que valeria ele? A soma de AC com BD dividido por 2. Mas ele não está aqui, eu botei ele aqui. Então ele vale o quê? Ele está vendo qual arco? Esse ângulo alfa aí. Ele está vendo o arco CD e também está vendo o arco AB. Ah, professor, está vendo? Não, está vendo só esse aqui. Tá, esse aqui também não é oposto pelo vértice? Esse camarada aqui também não é alfa? Então esse ângulo aqui, ele está vendo o arco CD e está vendo o arco AB. Ângulo excêntrico interno é o que então? A soma desses arcos que eles estão vendo, que ele está vendo, dividido por 2. A semissoma, né? E o ângulo excêntrico externo? É um ângulo formado por um ponto externo por duas secantes. Tenho duas secantes, acabou. Tá ok? Poderia ser também duas tangentes, que daria a mesma coisa, só que seria o replementar desse daqui, né? A gente vai fazer uma questão do Colégio Naval que exatamente assim, ó, ponto P, em vez de ser secante, aqui é uma tangente, aqui é uma tangente. Vale também o excêntrico externo, porque é um ponto P externo, né, um ângulo formado por um ponto P externo. Ou você liga as secantes, ou você liga as secantes ou tangente com tangente, tá? Mas vamos lá, como é que a gente demonstraria isso aqui? Bom, olha só, vou ligar BAD e vou ligar AC. Você concorda comigo que se eu chamar esse ângulo aqui de θ, ele não é um ângulo inscrito, não é dele que parte duas cordas? Se parte dele duas cordas,
a partir dele, duas cordas, esse ângulo é um ângulo escrito. Ele vale a metade desse arco que ele está vendo. Então, θ vale o quê? O arco CD dividido por 2. Tá? E por sua vez, se eu chamar aqui de beta, o beta, você concorda comigo que ele está vendo esse arco AB? Então, beta, você concorda comigo que ele também é um ângulo inscrito? Ele vale a metade do arco AB? É isso aí, metade do arco AB. Tá, beleza, pessoal, tranquilo. Mas não estou entendendo ainda, tá assim. Olha aqui, ó, vê se esse arco aqui, ó, ele não é um arco capaz, AB. Ele não está sendo visto por esse B, mas ele não também está sendo visto por isso aqui? Esse aqui, olha a abertura aqui, ó. Tá vendo esse arco AB, tá vendo esse ângulo C e tá vendo esse ângulo D. Então esse ângulo aqui também é beta. Analogamente, eu também tenho que esse arco CD aqui, ele é capaz de ver esse ângulo e capaz de ver esse ângulo. Então aqui também é θ. Olha que maravilha. Eu tenho agora o quê? Se eu somar, né, θ com beta, o que vai acontecer se eu somar θ com beta? Vai ser exatamente quem? Olha só, você concorda comigo que esse ângulo alfa aqui, ele não é um ângulo externo? Ele não é um ângulo externo aqui desse triângulo aqui, eu vou chamar aqui ponto P. Ele não é ângulo externo do triângulo PBD, né? Ou então do PAC, tanto faz. E o ângulo externo não é a soma dos outros dois nó adjacentes, não é igual a θ mais beta? Então vamos somar θ mais beta aqui. Se eu somar θ mais beta aqui, vai ser o quê? AB, o arco AB, mais o arco CD, dividido por 2. Só que vem cá, o θ beta não é igual a alfa, então o meu alfa é exatamente igual a quem? Ao arco AB mais o arco CD dividido por 2, como queríamos demonstrar. Bem tranquilo, né? Exemplos aqui. Se eu tivesse aqui, ó. Se eu tivesse aqui um arco de 40 graus e um arco de 60 graus, quanto é que valeria o alfa? 40 mais 60 dividido por 2. 40 mais 60, 100 dividido por 2, 50. Bem tranquilo. Mas eu também poderia dizer o seguinte. Eu te dou esse ângulo. Vamos supor aqui. Esse ângulo aqui é 50 graus. Tá? Então 50 graus, que é o meu ângulo excêntrico interno. Não sei se está pegando. Está bem no limite aqui, mas tá. 50 graus é igual a esse arco mais esse arco. Só que vem cá, se eu quero saber esse arco aqui, vou chamar de x. Então vai ser 50 graus é igual a x mais esse daqui, tá? Vamos botar aqui 20 graus. O arco AB vale 20 graus. Então x mais 20 dividido por 2 tem que dar igual a quanto? Igual a 100. Deixa eu botar aqui em cima para aparecer. X mais 20 sobre 2 tem que dar igual a 50 graus. Logo, 2 vezes 50 é 100. X mais 20 é igual a 100. X é igual a quanto? 80. Então, esse valor aqui é 80 graus. Poderia pedir, isso poderia aparecer também. Não necessariamente, ele pode te dar um ângulo excêntrico interno e pedir algum desses arcos aqui, tá? E para finalizar assim, ainda falta o semi-inscrito, né? Mas, nessa primeira aqui, nesse quadro aqui, a gente vai finalizar aqui com essas questões aqui, com essas demonstrações aqui. Ângulo excêntrico externo. Tá? Se o ângulo excêntrico interno é a semissoma, o excêntrico externo é a semidiferença. O ângulo alfa não está vendo o arco AB e não está vendo o arco CD? Então vai ser o arco maior menos o arco menor dividido por 2. As retas estão secantes. Se elas tivessem tangentes aqui, ó, se elas tivessem assim, ó, aqui, ó, seria esse arco maior aqui, ó, menos esse arco menor dividido por 2. Isso já caiu já em concurso, tá? Tá, beleza. Como é que a gente demonstra isso? Também melzinho na chupeta. Olha só. Vou ligar esse camarada aqui, ó. Quando eu ligar aqui, ó,
vou chamar esse ângulo aqui, ó, de θ. Esse ângulo θ, ele não vale a metade desse arco AB? Então, ó, veja se o θ não vale a metade do arco AB. Ele não é um ângulo inscrito, então ele vale a metade do arco que ele está vendo. E por sua vez, esse ângulo aqui também, ó, que eu vou chamar de beta, o ângulo beta, ele também vale a metade, ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco CD que ele está vendo. Show de bola. Só que vem cá, pessoal. O ângulo θ, ele não é a soma dos outros dois não adjacentes, que ele é um ângulo externo. Então, θ vale alfa mais beta, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero saber o valor de alfa, né? Então, vou isolar o alfa. Alfa vai ser igual a θ menos beta. Bom, se é θ menos beta, eu só faço essa diferença aqui, ó. Então, quem vai ser θ menos beta? Θ menos beta vai ser o quem? AB, o arco AB, menos o arco CD, dividido por 2. Só que isso aqui é o θ menos beta, que é igual a alfa. Portanto, o alfa é exatamente a semidiferença desses arcos. Se o excêntrico interno é semissoma, o excêntrico externo é semidiferença. Tá ok? E vamos agora para o último ângulo. O ângulo semi-inscrito, que não é um ângulo que normalmente é muito cobrado em prova, né, nos anos escolares, mas como não é cobrado normalmente em provas, isso pode aparecer em concurso, tá bom? Vamos lá. Bom, para a gente finalizar, vamos trabalhar agora aqui o ângulo ex-inscrito e depois vamos ver duas consequências aqui, não dele, mas de alguns ângulos que nós já trabalhamos, tá? Vamos lá, olha só. O ângulo ex-inscrito também é bem tranquilo da gente visualizar. Veja bem, o ângulo ex-inscrito, ele é formado pelo seguinte. Enquanto o ângulo inscrito, ele está inscrito, ex-inscrito é que ele está, né, ele está como se estivesse fora, né? Ele não está fora, mas ele é formado por uma secante e uma corda. Ângulo semi-inscrito ou de segmento é formado por uma tangente e uma corda. Ângulo ex-inscrito é formado por uma secante e uma corda. Pessoal, como é que eu vou memorizar isso? Fazendo muito exercício, tá? Bom, se eu ligar aqui, ó, se eu ligar o ponto B até o ponto C, eu tenho aqui esse ângulo que eu vou chamar aqui de θ. Vocês conseguem visualizar que esse ângulo θ é formado, ele parte de um mesmo vértice e é uma corda que parte de um mesmo vértice, né? É um vértice, né, que partindo do mesmo vértice eu traço duas cordas. Logo é um ângulo inscrito, ele vale a metade desse arco AC aqui. Então vamos colocar isso. Então o ângulo θ, como ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco AC. Tá? Para início de conversa é isso daí. E posso também colocar aqui esse ângulo aqui, ó, que eu vou botar de verde, chamar esse ângulo aqui de beta. Esse ângulo beta, ele também por sua vez é o que, hein? O ângulo beta. Ele é um ângulo inscrito e ele vale a metade do arco AB. Beleza. Tranquilo. Quem é o ângulo alfa, hein? Você concorda que o ângulo alfa, ele é exatamente a soma, é um ângulo externo, que é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes? Ou seja, o ângulo alfa, ele é igual ao θ mais beta. Só que se eu somar aqui, ó, θ com beta, o que vai dar aqui se eu somar θ com beta? Θ com beta, ó, θ mais beta. Deixa eu ver se está saindo. Tá. Θ mais beta é exatamente quem? AC, o arco AC, mais o arco AB, dividido por 2. Só que o alfa, né, é igual a θ mais beta? Acabou. Então o alfa, ele vai ser igual ao quê? A soma desses arcos aqui, ó. AC e AB. Sobre 2. AC mais AB dividido por 2. Veja que, assim, mais interessante do que você memorizar as fórmulas
é você ver que quando tiver uma configuração geométrica assim, esse traçado aqui é importante. Por quê? Vai te dar um ângulo inscrito aqui e um outro ângulo inscrito aqui. Você tendo esses dois ângulos internos de um triângulo, é igual ao ângulo adjacente. O externo, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois não adjacentes. Então essa malandragem é interessante. Então dominar a técnica de demonstração, na verdade, você vai estar ganhando ferramenta de como você vai abordar uma questão. Tá? Mais uma técnica aí. Então, apesar de eu não ter colocado inicialmente, mas o que eu queria demonstrar é exatamente isso. O alfa, esse ângulo aqui, é igual à soma desses arcos AC com AB dividido por 2. Então é a semissoma desses arcos aí, tá? Bom, agora eu vou demonstrar duas consequências interessantes. Consequências interessantes do ângulo excêntrico externo. Bom, olha só, veja bem. Nós tínhamos visto, né, o ângulo excêntrico externo como duas secantes. Mas ele também pode ser posto como o quê? Como uma secante e uma tangente, ou então como duas tangentes. Se ele tiver, por exemplo, como duas tangentes, perceba que ele vai continuar vendo o arco AB maior e o arco AB menor. Só que se eu chamar o arco AB de θ, o arco AB, que é maior, ele vale o replemento dele, né? Que é o quê? 360 menos θ. Então, como esse aqui é um excêntrico externo, ele vai valer o quê? A semissoma, a semidiferença, né? 360 menos θ dividido por 2. Ora, isso daqui, pessoal, nada mais é que o quê? O P, deixa eu ver se vai aparecer, vai ser igual a 360 menos 2θ. Logo, o P vai ser igual a quem? A 180 menos θ. Ou seja, todas as vezes que eu tiver um ponto externo, tá? E eu quero saber o ângulo desse ponto externo formado com duas tangentes, né? É simples, você pega 180 e diminui desse arco menor aqui. Acabou, não precisa nem armar essa continha, 180 menos esse arco menor. Tá, agora olha só, lembra que eu falei para você que eu ia demonstrar, né, por que o raio ele é perpendicular no ponto de tangência? Então vamos lá. Ângulo semi-inscrito ou de segmento. Quando eu coloquei ângulo de segmento, eu não falei semi-inscrito, mas ele é semi-inscrito. Tá? Por que ele é semi-inscrito? Ele é quase inscrito, mas ele não é inscrito. Porque isso aqui é uma tangente, não é uma corda. Para ser inscrito ele teria que ser uma corda, já que AB é uma corda. Então ele é quase inscrito. E como ele é semi-inscrito, por que ele é semi-inscrito? Porque ele também vale, na mesma forma que o arco AB, o ângulo inscrito vale a metade do arco que ele vê, o semi-inscrito também vale a metade do arco que ele vê. Tá? Bom, o que eu fiz aqui? Esse alfa é o ângulo semi-inscrito. Aí eu desenhei aqui, ó, o centro O da circunferência, tracei um raio até o ponto de contato A. E aí eu vou provar que isso aqui forma 90 graus com A, com ponto de contato, com ponto de tangência. Quer ver? Vamos lá. É bem interessante essa demonstração. Deixa eu ver aqui minha caneta, cadê? Achei. Bom, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de X, e esse ângulo aqui também vai ser X. Por que, professor? Porque ele é um triângulo isósceles, AOB, raio, raio. Tá? Com isso, eu já consigo pegar o quê? Eu já posso dizer o seguinte. Se eu chamar esse ângulo aqui, ó, de θ, esse ângulo é um ângulo central, ele é formado pelo centro, por dois raios, ele parte do centro, então ele é um ângulo central. Então eu posso dizer então que θ é igual ao arco AB. Show de bola. Tá. Qual outra relação que eu também posso
deduzir com tranquilidade aí? Eu posso deduzir com tranquilidade que pela lei angular de Thales, x, 2x mais θ, ele é exatamente igual a quem? A 180 graus. Opa, isso aqui é importante. Agora, olha só. Veja bem. Eu tenho aqui, ó, ponto externo, que eu vou chamar de P, e um ponto de tangência. Ponto externo, se eu ligar até o ponto B, eu também vou ter um ponto de tangência, não vou? Olha só que interessante. E lembra que a gente provou que eles são iguais? Se eles são iguais, esse ângulo aqui, ó, também é alfa. Porque PA é igual a PB. Esse lado é igual a esse. Tá, beleza. Você é capaz de me dizer quem é esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar aqui de azul? Não é o ângulo P? O ângulo P ele não está sendo formado por duas tangentes? Ah, legal, professor. Então o ângulo P ele vale o quê? Ele vale o quê, pessoal? A metade é 180 menos esse arco AB. 180 menos θ. Acabou. Por que acabou? Isso daqui, na verdade, eu vou provar agora, né, que como isso daqui é 180 menos θ e aqui é 2x mais θ, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que, deixa eu ver aqui, 180 menos θ, se eu colocar o 2x mais θ, se eu dividir isso aqui por 2, na verdade eu preciso encontrar quem é x mais alfa, né? Eu estou atrás do x mais alfa aqui, ó. Quem vai ser meu x mais alfa? Tá? Ah, tá. Lembrei. Olha só. Eu tenho que P é 180 menos θ, mas também tenho que a lei angular de Thales aqui, no triângulo PAB, eu tenho que 2α mais P vale exatamente quanto? 180 graus. Vê se está pegando. Logo, isso daqui, pessoal, o que vai acontecer agora? Eu tenho que, se eu colocar o P aqui, vai ficar 2α mais P, só que P quem? É 180 menos θ é igual a 180. Esse camarada corta com esse. Tá? Então, θ é igual a 2α. Então, ó, θ, qual é a dedução daqui? Que θ é igual a 2α. Olha que beleza. Se θ é igual a 2α, será que vai sair se eu pegar aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Exprimir aqui, ó. Aqui, ó. Se θ é igual a 2α, eu tenho aqui, ó, 2x mais θ. 2x mais θ, só que θ é 2α. 2x mais 2α é exatamente igual a 180. Opa, olha que beleza. Vou dividir todo mundo por 2. Então, x mais alfa é igual a quanto? 90 graus. Se x mais alfa é 90 graus, pessoal, eu acabo de descobrir que, ó, x mais alfa, aqui, ó, x mais alfa verde e azul. Como x mais alfa é 90 graus, então eu acabo de provar que o raio é perpendicular até o ponto de tangência. Lindo! É uma coisa muito bonita, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a aula de relação entre arcos e ângulos. A partir de agora, esse aqui, para quem ficou comigo até agora, essa aula foi uma aula teórica, com algumas propriedades importantes para a gente poder ter um outro vídeo que é só de resolução de exercícios. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.